Bom, boa tarde, estamos aqui em mais uma sessão da Storytelling Academy com um convidado muito especial, que é já um sócio-atleta da academia. Foi um dos convidados no primeiro ano, quando a gente fazia o formato presencial, e agora voltou aqui para a gente ter esse outro formato e ter uma outra conversa. E é isso. Então, boa tarde, obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade, senhor Flávio Waitman. Muito obrigado, senhor Edson. E, poxa, para mim, prazer imenso estar sempre com os amigos. Você, o Zeca, com a minha irmã aí aparecendo, os amigos aí da FCB, o Tom. É sempre essa conexão Lisboa não sai da minha cabeça e não sai do meu coração. Isso não sei se é verdade, mas é um belo verso de uma canção qualquer que a gente pode compor qualquer dia desse. Vamos falar um bocadinho no começo do seu percurso, depois a gente ir virada para outros temas, né? O senhor é de Rio Preto, certo? Uma cidade que fica interior, mais ou menos, não é tão interior assim, né? Fica o que, a 1h30 de São Paulo, 2 horas de São Paulo? Lisboa-Madrid. Rio Preto seria Madrid. 500 quilômetros para noroeste aqui da cidade de São Paulo, é quase uma viagem de 5 horas de carro. Você é um rio pretense, nem sei falar. Na verdade, assim, Edson, é a coisa mais complicada, né? Meu pai viajava bastante, então eu morei em diversos lugares, mas eu sou do interior de São Paulo, nasci em Presidente Prudente, mas me criei a vida toda em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, terra também de Marcelo Lourenço, que também é outro publicitário que trabalha aqui em Portugal. Tem mais alguém de Rio Preto que seja assim tão famoso que nem vocês? Não, eu acho que o Marcelo é o mais famoso de todos, nome de rua lá. Depois dele, eu acho que vem o Amaury Júnior. O Mário Júnior. Amaury Júnior, que é um apresentador de TV muito conhecido aqui no Brasil, que é uma pessoa muito bacana, um cara muito legal, tal. E ele promove, ele cobre. O Vitor está lembrando que o professor Vila também é de Rio Preto. Professor Vila. Você não é o primeiro de Rio Preto. Eu venho em sexto e sétimo lugar lá atrás. Tem muitas celebridades aí na frente. O Brasil é um lugar que cada buraco sai sempre personalidades, é impressionante. Então, vamos adiantar um pouco a sua vida, a sua carreira. Você decidiu ser publicitário, não sei com quantos anos. Com quantos anos? Então, Edson, eu fiquei perdido até os 18, 19. Eu comecei a fazer jornalismo com 18, para sair da faculdade. Perdão, saí do ensino médio, né? Comecei a fazer faculdade de jornalismo, fiz durante 6 meses, porque basicamente sempre quis escrever, sempre quis escrever fazia parte da minha vida, assim, e ler muito. Então, o jornalismo foi um caminho natural. Na verdade, eu não conhecia publicidade nessa época. Eu fui para Ribeirão Preto, que é uma cidadezinha do lado lá, bem maior, gigantesca lá, aliás. E comecei a fazer jornalismo, mas aí depois não era isso ainda. Aí voltei para o interior de São Paulo, voltei para Rio Preto, para minha cidade, fiquei mais ou menos uns 2 anos sem saber o que fazer. Aí, lá para 20 anos, mais ou menos, eu passei numa faculdade de um curso recém-lançado na Unilago, lá, que foi o primeiro curso da universidade, e descobri publicidade. Aí falei, vou fazer, vou ver qual que é. E acabei curtindo, acabei gostando. Sempre trabalhei em rádio desde os 17 anos, então gostava de me comunicar. Falei, bom, em publicidade você escreve, você conversa, você fala, você faz diversas coisas e tal. Então, meio que eu descobri tarde, eu descobri com 20 anos publicidade. E aí entrei trabalhava em rádio, fazia alguma coisa em rádio. Sempre trabalhei em rádio. Sim, locutor, DJ, locutor, fazia programação, fazia textos publicitários, mas eu sequer sabia que existia agências que faziam isso. Para mim isso era uma coisa que a gente fazia na rádio, era uma coisa meio estranha, assim, nunca tinha caído a ficha que era publicidade. As coisas na minha vida demoram muito para cair a ficha para eu entender e para acontecer. Então, basicamente foi isso, fiz a faculdade, aí já comecei a estagiar numa agência chamada DLM Rosane, do Zé Della Libera, grande amigo. Meu irmão está lá em Rio Preto até hoje, trabalha na DLM, ele é redator lá, o Henrique Whiteman. Então, lá do interior, eu falei assim, poxa, bacana, eu comecei a trabalhar na DLM e tal, me achei, larguei rádio daí uns 2 anos, fiz as duas coisas
enquanto fazia a faculdade também, na verdade, 3 coisas. Aí chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso aprender de fato. E aí, já continuando o storytelling aqui, Edson, aí entrou Lisboa na história. Por que entrou Lisboa? Porque aí na agência, na DLM, era sempre muito antenada, a gente sempre via muita revista da propaganda, meio mensagem, propaganda e marketing. E aconteceu de cair um anúncio que um cara doido de Lisboa contratando criativos brasileiros. E aí o que aconteceu? Eu olhei isso assim, falei, Lisboa, nossa, bacana e tal. Eu sempre tinha um sonho, né? A gente sempre trabalha com um sonho, né? Sempre visualizava assim, morar um dia fora seria legal e mais uma vez a língua ajudaria muito, né? E aí fiquei com aquela coisa, nossa, eu tô aqui em Rio Preto, mas eu queria um dia ir para Lisboa. Aí uma história, eu já tinha entre idas e vindas, eu tinha aberto uma agencinha chamada Interativa, já depois de 4 anos, né? Estava acabando a faculdade, a agencinha estava indo bem, tinha algumas contas, American Flex, colchões, tinha o shopping da cidade, umas coisas assim. Mas eu falei, não, eu quero aprender. E São Paulo, para mim, era uma coisa muito difícil, não ia dar, porque só gênios e meio complicado. E Lisboa, pior ainda, mas ficou aquele sonho, né? Pô, Lisboa pode ser legal e tal. Aí o que aconteceu? Eu liguei, eu fui num lugar, porque eu não tinha telefone em casa, eu fui na Telesp. Telesp era uma empresa de telefonia, e tinha um lugar onde você via agendas telefônicas. E tinha vários países, agendas telefônicas de vários países, né? Acho que é ano de 94 isso. E aí eu peguei de Lisboa, achei o telefone da agência do anúncio que você tinha posto para contratar criativo, Edson. Agora, E falei com a sua secretária. Fui eu que pus o anúncio e a agência era Yang. Exato. E aí eu conversei com a tua secretária, era a Cristina, eu acho que era Conceição. Enfim, chamei ela de Cristina 20 vezes, mas era Conceição. Inclusive, aí ela Conceição está aqui, ela vai entrar aqui agora e vai lembrar dessa história para você. Não tá, não. Podia estar. Falei essa, era bonito se ela entrasse agora. Não, aí olha a história. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, olha, Conceição, eu não vou atender ao pedido do Edson, porque eu não tenho nem portfólio para isso, não tenho nem roupa para isso. Mas assim, poxa, você não poderia me mandar o endereço de umas outras agências menores, né? Não uma Yang e tal, mas menores, para eu mandar meu portfólio e tal. Ah, posso sim. E ela me mandou, por fax, na época, uma página da lista telefônica de lá e das agências, né? Marcando, ó, essa agência aqui é legal, tal. Marcou lá umas 10, 12 agências. Aí eu peguei aquilo, preparei o meu portfólio e mandei para essas 10, 12 agências. O que aconteceu? Portfólio do interior de São Paulo, tem ótimas pessoas no interior de São Paulo, ótimos profissionais, gente muito boa, mas eu, no caso, naquela época, era muito insípido, né? Tinha uma peça razoável, ou 2, sei lá. Aí eu mandei e 1 semana, 2 semanas se passa pelo correio, obviamente, 3 semanas eu falei, não, vou resolver ligar para Lisboa, para essas empresas, e para saber o que eles acharam. Uma terça-feira, às 3 da tarde, eu pensei, beleza, o fuso horário tá ok, as pessoas vão estar trabalhando. Vou para a Telesp, entro numa cabine telefônica e começo a ligar. Aí me parece uma coisa muito estranha, parece que o mundo tinha acabado, porque eu liguei para todas as agências que eu liguei e ninguém atendeu. Eu ligo para a primeira, ligo para a segunda, ligo para a terceira, ninguém atendia. Eu falei, não, Portugal acabou, né? Portugal morreu, não existe mais ninguém. A última agência para quem eu tinha mandado era a W Portugal. E aí alguém atendeu. E era o Jaime Mourão Ferreira. O Jaime falou, tô sim e tal. Falei, bom, primeira coisa, me desculpa, mas eu liguei para outras empresas também e ninguém atendeu. O que aconteceu? O país acabou? Eu falei, não, hoje é feriado aqui. E como eu estou abrindo a agência, estou trabalhando no feriado. E aí a gente conversou tal, e ele falou, olha, Flávio, seguinte, você tem que tirar umas férias, vir para cá, fazer uma entrevista, óbvio, não dá para contratar ninguém assim. E aí veio a minha melhor ideia, que eu acho que eu tive na época, da qual fui contratado pelo Jaime, que acreditou em mim, ao qual eu agradeço imenso. Que foi o seguinte, eu falei, imagina, não tinha condição de tirar férias para ir para a Europa. Não é assim. No interior, principalmente, na minha situação. Aí eu peguei e falei assim, olha, então vou fazer o seguinte, Jaime, vou gravar um vídeo para você.
e vou mandar para você como entrevista. Se você gostar, você me contrata, ok? Ah, pá, boa ideia. Se virou. Ele acreditou nessa ideia. E assim foi. Fiz um vídeo, mandei uma fita de VHS, né? Mandei. Ele olhou, liguei de novo e falou, poxa, gostei. Pô, venha trabalhar aqui. Combinamos tudo. Aí eu fui para trabalhar e começou, de fato, a minha carreira. Vendi minha empresinha, a minha parte para os meus sócios, né, que compraram a minha parte. Cheguei em janeiro. Você usou o mesmo expediente que qualquer pessoa que queira entrar para o Big Brother tem que fazer, né? Que é mandar um vídeo e se apresentar, né? E convencer que a sua entrada na casa será algo de muito relevante que você no final poderá ganhar os prêmios, né? Exatamente, quase um Big Brother. E aí, Edson, aí começou de fato a minha carreira, assim, no nível, fui aprendendo mais. Foi em janeiro de 95. Muitos aqui não existiam ainda. E você ficou quantos anos em Portugal? 5 anos, eu fiquei até 2000. Até 2000. Até 2000. Até 2000. Até 2000. E aí você regressou para o Brasil. Então, aí quando eu regressei para o Brasil, eu pensei assim, cara, puta, adorei, né? Amo Portugal, adoro Portugal, enfim, gostei muito, mas ficava aquela pulguinha, né? Aquela visão assim, será que eu sou um bom publicitário? Será que me daria bem lá? Fica o sonho, né? Aí a gente recebia na W o portfólio da W Brasil direto, com aqueles filmes maravilhosos que aqueles gênios criavam. Assim, porra, meu. E aí, como é que seria? Será que eu conseguiria estar num alto nível no Brasil? E você era novinho também ainda, né? Você era novinho, com quantos anos? Eu tinha 30 anos nessa época. Quando saiu ou quando chegou? Não, em 2000 eu tinha 30 anos. Basicamente, 31 anos. 31 anos. Saiu, 31. Chegou com 25, 26, né? Cheguei com 26 e saí com 31. E aí, 25. né? Tem gente na minha idade que já fez uma carreira, né, nessa idade, né? Aí eu fui, mas aí o que aconteceu? Eu falei, não, mas em São Paulo eu não consigo. Aí fui para Curitiba. Curitiba, o Renato Cavalieri me contratou, eu era um redator estreante, era o terceiro, quarto redator. Acima de mim tinha uns caras que eram fantásticos, né? Dulcídio, os Gêmeos, o Renato Roberto Fernandes, o Groff. E eu pegava lá os jobs mas eu fui indo, fui galgando, fui aprendendo, aprendi muito lá com o pessoal. Aí fiquei lá de 2000 a 2006. Né? Em 2003 já era diretor de criação lá da agência. Vou interromper aqui, temos a parte mais curricular, né? E aproveitar porque é um bom momento de falar. Você já sabia que você era um bom redator nessa época? Não sabia. Não, nessa época ainda já estava na carreira há uns 7 anos, pelo menos. 7 anos, mas eu não sabia. Não sabia. Eu te conto por que eu não sabia. Porque havia menos técnica do que eu precisaria ter até então. Havia mais tentativa e mais feeling do que técnica. Basicamente, quando eu entrei na Master em 2000, eu vi uns caras lá que eram muito bons. Eu cheguei assim e falei, não, vou ser demitido, né? Aí eu vou ser demitido, não vai rolar, porque os caras são muito bons. Eu não ia conseguir. E o que aconteceu é que eu fui atrás de informação. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com um monte de gente, um monte de criativo bacana, o Rondon, Peralta, e pedindo dicas, né? Via tudo, via informação. Meio que aí foi o meu aprendizado, assim. Óbvio, eu aprendi na DLM, aprendi na W, mas de verdade foi nesse período que eu falei, não, ou eu pedalo ou não vai acontecer, cara. E eu já tinha 31 anos ali. Então aí você julgava que você já dominava alguma técnica no sentido de sabia cumprir, né? Já sabia entregar, né? E até entregava bem, mas você não estava seguro ainda que você poderia dar um salto maior. É isso, mais ou menos? Não, eu achava que sim. É uma boa descrição. Mas o desespero meu de aprender foi maior do que você falou. Porque eu fiquei realmente muito inseguro. Essa opinião não é dada assim, tipo, então pronto, estou indo, né? Em geral, né? É tido como uma ansiedade maior. Eles vão descobrir que eu não sei, né? Que é a famosa síndrome do criativo, né? Que é a síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor. Aliás, depois tem uma história muito engraçada que eu falei isso para o Nizam num review. Ele tinha acabado de me contratar e me deu um desespero, porque ele foi tirando ideia de não sei da onde. Eu tinha ficado com o jovem umas 2 semanas.
E ele falou, cara, você está passando bem, Flávio? Aí eu falei para ele, falei, Nizam, desculpa, mas você vai me demitir também. Aliás, essa coisa da demissão sempre me acompanhou. Você vai me demitir, porque, na verdade, eu descobri agora que sou impostor. De onde você tirou essas coisas, cara? Eu estou nesse job há 2 semanas, eu não consegui pescar isso aí. De onde você tirou? Aí ele falou uma coisa para mim, falou, finalmente alguém me entendeu. Porque, na verdade, eu sinto isso todo dia. É por isso que eu me esforço. Foi o que ele falou para mim. Né? Foi, não sei nem se ele se lembra, mas foi o que ele disse. Mas assim, lá em Curitiba, lá nesses 2, 3 primeiros anos, a concorrência era violenta. O Groff, o Renato, o Roberto Fernandes, o Fábio Miralha, o Dulcídio. Eu falei assim, meu Deus, isso que Uma é boa geração. publicidade. Os Uma caras boa são geração. bons, né? Uma boa geração. Oi? Foi uma boa geração de uma cidade que tem tradição publicitária, né? Exato. Uma coisa que aqui em Portugal as pessoas não sabem, acho que a gente fala sempre de São Paulo, né? Depois tem muito carioca, né? Mas que fala mal do mercado do Rio, via de regra. Mas depois há esse satélite, né? Que é Curitiba, que é um berço de bons profissionais e Você tem, não pode tem esquecer, né? boa cultura publicitária. Tem uns caras, tem o Zeca aqui, que trabalha com você, que é de Campinas, mas é de Curitiba. Você tem gente como o Tavares, que está lá na FCB, também lá de Nova York. Você tem gente como o Marco Pupo, que é genial. Você tem uma galera aí de Curitiba foda, que eu nem... Tem mais uma galera que trabalhou com a gente em Curitiba, que está em Nova York, a Caro, o Arthur, tem muita gente boa. Mas, enfim, aí nesse momento... Aí eu corri atrás, né? Eu ficava assim 18 horas pensando em como aprender melhor isso mais rápido para ganhar tempo. Aí ganhei tempo, teve uma crise violenta em 2003, aliás, a gente estava falando isso antes no Armap aqui, quando que não tem crise no Brasil, né? Em 2003 foi uma delas. Aí eu precisei assumir, mas aí eu já estava mais rodado. E aí o momento criativo de 2004, 2005, 2006, ganhei todos os prêmios que podia ganhar naquela situação e com aqueles recursos. Primeiro Leão de Rádio do Brasil é meu, pela Master. Quando inauguraram a categoria, foi um jingle que eu fiz com o Magrão e mais com o Toaldo, uma porção de gente. A gente ganhou Grand Prix de filme em Nova York, com o filme que a Gláucia criou, e eu fui diretor de criação e ajudei também, mas o Luciano Toaldo também, enfim. E aí foi indo, Clio, Escambau, e aí deu 2006, eu recebi um convite para ir para São Paulo. E aí aconteceu uma coisa muito doida. Eles me contrataram para ir para a África como redator, não como diretor de criação. Não, você quer vir? E que, na minha expectativa sobre São Paulo, fazia todo sentido. Eu falei assim, não, São Paulo é muito foda, muito difícil. E aí, com 36 anos, eu já tinha 36, era diretor de criação, tinha uma carreira legal lá, eu dei um step back, tipo Barba, né? Já era casado e já tinha filhos, né? Casado, filho, já tinha 2 filhas, né? E vim como redator para São Paulo. Na África, trabalhar com o Nizam, quem me contratou foi o Peralta, trabalhar com o Nizam, com o Cordilho, com o Peralta. E aí foi o início de novo do desespero e foi muito complicado. Porque eu achava realmente que todo dia que eu ia ser demitido, porque os caras lá eram muito bons. E realmente os caras eram muito bons, são muito bons. Mas o que aconteceu? Fui indo, e aí por minha família ficar em Curitiba e eu são 500 quilômetros, eu ficar em São Paulo, o que acontecia? Eu chegava na agência às 7, saía às 11h30 da noite, no outro dia às 7 eu estava lá, porque eu achava que eu ia ser demitido, ficava até às 11h30 da noite, e assim foi um ano. Só que em 6 meses já me deram a direção de criação, e já comecei a trabalhar com Itaú, Mitsubishi, Vale e Vivo. Então, aos poucos, eu fui me desenvolvendo. Parece que... Como mudar de assunto, ficar no mesmo lugar, mas para aproveitar essa deixa da tua vida como exemplo, né? E da tua opinião. Né? Isso foi há já uns anos atrás. Né? Se fosse hoje, havia uma grande probabilidade, uma probabilidade, pelo menos, de você cruzar com um coach. Ou de você ler um livro de um coach. Né? E, entretanto, ia dizer, tipo, se você está ansioso, se você não se sente seguro na empresa onde você trabalha, se você acha tal, você deve estar ou na carreira errada, ou na empresa errada, ou tem o chefe errado, ou as 3 coisas. Que você deveria, então, mudar tudo isso. Né? Porque, obviamente, se gera algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, a coisa tem que acabar. Esse é o mindset dos dias de hoje. Né?
apesar de não conseguir não falar isso de uma maneira meio irônica, mas eu estou tentando não tomar parte. Estou só dizendo que é uma realidade. Você que teve essa vivência no outro tempo, onde esse ponto de vista não era válido, ou seja, né, não era do razoável alguém aparecer para fazer esse tipo de colocação, né? Ninguém estava no YouTube para te dizer isso, nem num TED para te dizer isso. Funcionou no seu caso esse mundo com a pressão e você acabou crescendo com isso? Edson, é assim, ó, eu sinceramente, a gente não pode comparar muito as gerações, né? Eu acho que eu até tenho um apreço e tenho uma fé. Isso nem tem a ver com gerações, isso funciona hoje perfeitamente com pessoas da nossa cidade também. Exato, exato, exato. Após esse disclaimer, né, que sobre épocas, a pressão para minha personalidade foi muito importante. Talvez para algumas outras pessoas não seja, mas a pressão foi algo que tem um escritor de novelas que falou uma coisa muito boa. Eu esqueci o nome, sou péssimo para nomes de escritores de novela, mas você, Edson, com certeza sabe quem é. Que ele falou assim, quando essa coisa de travar, quando você tem um trabalho para fazer e você não sabe onde encontrar inspiração e motivação, no caso dele, ele olhava para a casa de onde ele tinha nascido, ele falava, não, quando eu travo aqui, não sei o que fazer, eu olho para de onde eu vim e aí a inspiração vem. Ou seja, a pressão para ele de sucesso e de crescer e tal. Eu pensava sempre que eu tinha que pagar o aluguel, era uma coisa que funcionava sempre. Batia uma inspiração, eu batia, era logo, assim, logo na hora, sabe? Como eu demorei muito para dominar o ofício, as 10 mil horas para mim, que aliás é um conceito que hoje dizem que não existe, que é melhor ter 1000 horas em várias, que pode ser também, não sei. Como essa coisa demorou para mim entrar em alto nível, entrar em mindset de alto nível, pressão para mim foi fundamental, porque, veja só, você tá numa África, por exemplo, você vai mostrar um roteiro para os caras que já movimentam a indústria, não é nem que são criativos e geniais, não, movimentam a indústria num nível absurdo. Né? Você tem que entrar nesse ritmo. Ou você entra, ou você não entra. Ou você fica, ou você sai. Você não aguenta. É o ritmo. É quase o Big Brother, né? Aquilo, já pegando o que você está falando ali, Edson. Então, cara, para mim isso foi uma... E também, assim, eu sempre gostei de competição nesse sentido. Eu sempre achei interessante mostrar as coisas que eu faço, receber críticas, né? Eu sei que quando isso aconteceu, quando eu entrei na África, só uma parte, assim, o meu desespero era tanto que o meu primeiro job foi uma campanha de Itaú, e em que eu entrei numa sala na Babesca, que eu nunca havia estado antes, uma coisa maravilhosa, a sede da África era incrível, com 3 atendimentos, 4 planejamentos, 3 diretores, supervisores, não sei o que lá de mídia, e mais um monte de gente, sei lá, 20 pessoas, entrou o Peralta e eu, e louco, né? E aí o job era a campanha do ano do Itaú. E aí o planejamento, a Patrícia Vaz, que é uma querida, uma amiga, ela perguntou, o Peralta, que era o chefe, né? Era o sócio lá. Quem que vai fazer a campanha? Não, o Flávio vai fazer. Cara, começou a me dar um desespero. Eu comecei a beber água com gás. Eu comecei a levantar. Não, eu vou passar mal. Meu primeiro dia na agência. Eu falei, realmente serei demitido amanhã. E cara, óbvio que depois entrou um monte de gente e tal. Mas foi engraçado, né? Foi uma pressão absurda. Mas aí quando começaram a contar o job e o planejamento e o problema, aí parecia que todo meu percurso e tudo que eu havia feito fazia todo sentido eu estar naquele momento lá com 36 anos e mais maduro e tal. E aí foi muito rápido o meu desenvolvimento, né? Nesse primeiro job eu fiz 540 roteiros para o Peralta. O Peralta passou uma manhã toda lendo e me pagou o almoço depois, que foi uma coisa muito legal. E aí foi entrando, logo depois virei diretor de criação e as coisas foram acontecendo, né? Basicamente, pode dizer que, como você falou, aí a partir daí a coisa entrou em uma espécie de cruzeiro, ou seja, sintonia.
você não ia voltar mais para trás, né? Que você só Exato. teria como avançar. De algum jeito Exato. você se sentiu mais confortável. A síndrome de impostor ainda deve ter existido durante um tempo. Não sei se você já se curou dela. Ah, ainda não, Edson. Eu já me curei da minha, já. Eu já me curei da minha faz tempo já. Não, quando a gente abriu Até Quem Sou, eu achava que eu era um baita impostor, mas hoje já não acho mais. Mas amanhã, para crescer, você sempre vai achando, não, puta. É por isso que você vai se cercando de ótimos talentos também, né? Porque aí você vai ficando com um time bacana, coisas que você não sabe, ou coisas que você não imagina. Aí você vai. Há vários motivos que eu acho que faz. Eu estou meio falando brincar, mas é verdade. Acho que há um momento que você sabe que você já sabe entregar o básico bem feito. Perfeito. E que você tem capacidade de entregar mais que o básico. Sozinho, acompanhado, pelas condições da sua em volta, pela sua sorte, você vai entregar. Então, já há alguns anos, já há umas décadas, mas isso aqui em Portugal já. Os primeiros anos de Portugal eu tinha ainda a ideia todos os dias que alguém me colocar num avião de volta, me devolver, que afinal eu tinha passado o prazo de validade. Mas eu interrompi que eu queria avançar, né? Porque o tempo não é grande, né? Aí você avançou na sua carreira na África, saiu da África, voltou para a África, assumiu uma das vice-presidências de criação na África, certo? Certo. A última passagem por lá, fez trabalhos muito bons. Eu vou te perguntar, desse período, destaca um trabalho, que eu acho até sei qual que você vai destacar, que é o do bebê, provavelmente, você gosta muito dele. Então, o bebê é aquela coisa assim. Tem alguns trabalhos que eu gosto, que eu amo, né? Trabalhos para Mitsubishi que eu fiz, que eu amo essa marca, gosto muito, que tem muito a ver com o jeito que eu penso também. A marca essa que é um dos mais novos clientes da TechnSoul, né? Exato. Verdade. Então, para quem não sabe, a agência do Flávio, né? A atual agência do Flávio ganhou a conta há uma semana, 2 semanas? Há 3 semanas. 3 semanas. A Mas gente enfim, ganhou a conta de Mitsubishi e Suzuki. Então, tem os trabalhos legais que eu adoro. Aqui no Brasil é comum você ver atrás dos carros Mitsubishi, até hoje, o 4 Mitsubishi 4, que é um 4x4 com a marca Mitsubishi, que ela é completamente 4x4. Tem esse trabalho. Tem trabalhos para o Itaú que eu adoro, trabalhos para a Vale que eu adoro, mas realmente o bebê do Itaú foi um trabalho que me deu muito prazer, porque foi uma das primeiras vezes que alguém pegou, acho que é a primeira vez aqui no Brasil, me lembro até do desdém. Não, mas isso não vai ganhar prêmio. Não da África, do mercado. Não, mas isso não vai ganhar prêmio. Você pegou na internet um negócio que estava fazendo barulho na internet, jogou na TV. Isso não pode, isso não vale. Não, dor de cotovelo, né? Foi um dos comerciais mais lembrados. Veiculou 10 dias e foi lembrado durante 3, lembra da 4 anos. apresentação desse filme para o cliente? Oi? Lembra como é que foi a apresentação desse filme para o cliente? Lembro. O que aconteceu? Eu peguei o vídeo que já existia, realmente, foi uma história muito legal. Conta o filme para quem não conhece, acho que você O consegue filme é contar. muito simples. O filme é um pai, é uma criança, foco só numa criança. A criança, alguém rasga um papel na frente dela, você não vê quem é. Ela começa a dar risada. E é uma risada cativante. É uma risada daquelas que você ri junto. É uma risada que te ganha. Te ganha na primeira, na segunda, e ela não para de dar risada. E cada vez que alguém rasga um papel, ela ri mais ainda. E, na verdade, aí o locutor fala assim, olha, use papel só para o que vale a pena, né? Que é para fazer uma criança, por exemplo, sorrir, né? E aí, basicamente, era uma campanha que o Itaú dizia o seguinte, descadastre o seu, já tem desde 2012, descadastre o seu relatório da sua conta, né, que vinha em papel na casa da gente. Você tinha que entrar, a lei pedia que você tinha que entrar no site, entrar na sua conta e se descadastrar. Né? Porque aí você deixava de receber, você recebia por e-mail. Basicamente é isso. Só que é o seguinte, cada relatório desse custava, sei lá, 4, 5 reais. Entre alguns milhões de clientes, eles tinham 30 descadastrados, 30 mil descadastrados. Com essa campanha, se descadastrou mais de 600 mil pessoas se descadastraram da obrigatoriedade de receber via correio em casa o papel, né, o extrato em papel, que era o que o filme pedia, né? Descadastre o seu extrato, né? Use papel só para o que vale a pena.
Então, assim, foi um sucesso de crítica, sucesso de audiência e um sucesso também de business, porque imagina a quantidade de papel economizada, né? A natureza agradece e o Itaú também agradeceu. Mas na sala que você estava com o cliente apresentando a ideia, foi uma coisa normal, ou seja, ele percebeu o impacto daquela ideia, que teve esse impacto posterior, né? Mas houve essa compreensão imediata de que aquilo ia virar. Sim, eu apresentei na época 3 ou 4 ideias e nesse caso apresentei o monstro, fiz um monstro, basicamente E a única coisa diferente. Como é que você apresentando, Flávio? Então, o job era muito específico, né? Então, quer dizer, eu tinha que pedir para as pessoas se descadastrarem e aí o Itaú economizaria com isso. E como que isso seria para as pessoas? Então, era uma sinuca de bico, na verdade, né? Porque você ia pedir. Eu me lembro, faz bastante tempo, e as apresentações com o Tracanella, na época, eram muito boas, porque o Tracanella é o marketing até hoje lá, né? O CMO de lá. E é um baita cara, criativo também, um cara ótimo de se conversar. Então, foi muito amigável. Eu me lembro que quando eu apresentei esse monstro, eu não precisei dizer mais nada, né? Todo mundo se encantou com a risada. Nossa, mas isso pode? Isso está disponível? E aí o Vini Bistuffi, o Vini Reis, que hoje é sócio da CPB, ele era meu par, né? Eu era o VP e ele era o diretor da conta. E a gente entrou, ele ligou para o pai do menino lá nos Estados Unidos, viu, enfim. Mas foi bem easy going, foi tranquilo. Mas aí o que aconteceu? Era tão diferente para o banco que o banco fez pré-teste. E as informações que vinham no pré-teste, ficaram 3 ideias de pré-teste, ficaram lá. As informações é que ia bombar, era o melhor pré-teste ever que já tinha de aprovação, que já tinha sido feito. Não tinha rejeição quase que nenhuma, principalmente no ponto que era importante não ter rejeição, que era a pessoa se dar ao trabalho de se descadastrar para não gastar papel, que seria um custo do banco. Lembro mais ou menos disso, Edson, mas foi muito Normalmente, tranquilo. em termos de estilo de apresentação, você tem uma voz, tem voz de locutor, né? É, o senhor não é exatamente pequeno, né? Você tem, né, um porte, digamos, de um quarterback, né, quase, né? Você apresentando, você fala alto, grita, rasga papel, ou você é mais contido? Só uma questão de curiosidade mesmo, em termos de o que você acha que funciona melhor para você? Eu desapareço e entra uma paixão. Na verdade, quando eu apresento uma ideia, eu apresento porque eu estou apaixonado por ela e porque sei que vai dar certo e não tô dando o máximo de mim. Então, eu acho que a minha paixão e a minha vontade de resolver o problema que o cliente tem é tão grande que eu acho que eu já não assusto muito. Você sabe que isso que você falou é engraçado, o pessoal todo que entra no elevador comigo lá em casa, meus vizinhos, tudo, na hora que entra no elevador, o pessoal dá um passo atrás, né? Fala, pô, tem um urso aqui. Mas eu acho que a minha tática de apresentação para apresentar qualquer ideia é a paixão que eu sinto sobre a ideia que eu estou apresentando. Se eu não gostar muito, eu não vou apresentar. Eu vou tentar ter alguma coisa realmente boa que eu goste, que eu curta e que vá resolver o problema do cara para apresentar. Então eu acho que sai um pouco isso, sabe, Edson? Eu acho que entra muita paixão daquilo que eu gosto de fazer e que é contar as ideias e que é ter as ideias. Ok, pronto. Aí você teve esse período, né? E aí você começou também a ser empresário. Ah, então, né? Aí vai E indo, né? vamos já para a Texol. Vamos já Vamos, para vamos, a Texol, né? vamos. Que há 3 anos atrás, você, já com alguma experiência de outros projetos anteriores, resolveu apostar mais uma vez no Brasil, né? Poderia ter ido por uma carreira internacional, poderia trocado de carreira, né? Uma boa época da vida, né? Tá novo ainda, mas não, eu quero pegar meu dinheiro, quero ter o meu negócio com os meus sócios, né? E foi montar a TechSoul. O que é a TechSoul? Que conceito é esse que vocês acharam que há 3 anos atrás poderia dar certo e que hoje prova que deu certo? Mas o que foi isso no início? É uma boa pergunta, né, cara? O Calim, o Cláudio Calim, meu sócio, e o Fernando Amino, meu outro sócio, ambos executivos, a gente se conheceu na África, pessoas muito, muito boas, né? Ótimos caráteres, principalmente.
porque isso é uma coisa que a gente descobre, né? A sociedade tem que ser feita primeiramente com bom caráter, que senão não dá certo. Pessoas fantásticas. A gente conversou, né, assim, bom, beleza, só para ter entendimento, o mercado aqui no Brasil, ele funciona de um jeito muito diferente do mercado europeu, americano, muito próximo do mercado asiático, talvez o mercado japonês. Aqui é full service, a gente tem mídia dentro da agência, então tem um monte de coisas boas, coisas maravilhosas, e tem um monte de coisas complicadas. A gente achava que a gente precisava de uma agência, há 3 anos atrás, que jogasse com um time estratégico. E aí, o que eu vou falar sobre o modelo da agência, ele pode parecer, de um lado, inovador, mas de outro também pode parecer que você não vai ter todo mundo na agência porque você vai só contratar freela. Não é isso. Então, a gente achava que tinha que ser um modelo estratégico, um modelo que agregasse inteligência, paixão e se a campanha fosse um livro ou a campanha fosse um banco, uma cadeira, a campanha seria uma cadeira. Eu não precisaria fazer um filme de TV para sobreviver. Foi o que a gente imaginou. Eu não precisaria ter uma grande campanha de veículos, de meios para sobreviver. Mas eu venderia essas ideias, venderia também campanhas de TV, venderia tudo. Mas em tese, eu teria um compromisso com a ideia e uma transparência, graças a isso, do cliente saber que, beleza, estou contratando uma agência, eles pensaram aí numa cadeira para mim. Realmente, eles não vão ganhar mais dinheiro porque fizeram a cadeira ou vão fazer uma campanha, eles vão ganhar o que a gente combinou e é fair. Isso a gente imaginou há 3 anos atrás. Beleza, e a gente começou, aí eu acho que continuando, Edson, pulando 3 anos, a gente teve 3 anos até janeiro desse ano, bastante interessantes, com bastante aceitação, né? A gente fez trabalhos para Uber, trabalhos para grandes companhias, trabalhos institucionais, trabalhos no Chile, na Argentina, contas recorrentes como BTG, Pactual, né? Agora C6 e tal. Mas o modelo que a gente havia criado, ele ficou meio na tentativa, porque o mercado espera para ver, né? Tem uma onda, a gente começou a remar e todo mundo estava parado, ninguém estava remando. Se não vem a onda lá de Nazaré, você passa mico, porque você rema à toa, rema e nada dá certo. E não vem a onda. Mas o que aconteceu, pulando 3 anos e indo para o momento atual? Parece que no momento atual que a gente vive, que é de extremas limitações, o nosso modelo, que os 3 imaginaram lá atrás, que era um modelo mais síntese, mais sintético, mais estratégico, está começando a fazer mais sentido do que você ter uma agência com 150 pessoas, 200 pessoas, que é comum aqui, uma agência média ter 160 pessoas, pelo menos. Ou era comum, pelo menos, né? Ou era comum, ou, eu não sei, a gente não sabe. Mas parece que agora, ano passado, por exemplo, a gente participou de grandes concorrências com as agências mais tradicionais. A maior parte dessas grandes concorrências, a gente sentia que os diretores de marketing falavam, bom, vou esperar alguém apostar nos caras e depois eu aposto, sabe? Tipo assim, porque o tamanho nosso, a gente tem um core, tinha um core ano passado de 25, 30 pessoas, depois isso diminuiu e agora voltou para isso. Mas parece que o nosso modelo está sendo mais bem aceito agora, porque não tem mais aquela coisa, não, mas você só tem 30 pessoas e o restante? Não, o restante, por exemplo, vou dizer, por exemplo, como que é? Performance de digital. A maior parte das agências tem dentro. E isso agrega 30, 40, 50, 100 pessoas. E a gente trabalha com gigantes de performance aqui e coordenando o trabalho, sendo estratégico, demandando, mas cobrando. Então a gente meio que a gente não faz interno, a gente faz é como contratar uma produtora. Você contrata uma produtora, a gente contrata performance, a gente contrata diversas outras disciplinas. Vou dar um exemplo. Quiseram uma campanha agora que precisava ter alguém fera de moda. Eu poderia ter alguém fera de moda interno aqui que ia usar uma vez por ano. Não, o que eu fiz? Contratei uma pessoa fantástica de moda para tocar o projeto de 2 meses.
para a gente continuar sendo estratégico. A gente coordena, a gente é completamente curador de tudo, né? E é uma coisa que não era bem aceita. Agora está sendo bem aceita. Então, Edson, basicamente, o que nos levou há 3 anos atrás, e eu acho que o que aconteceu agora, e longe de mim ser leviano em todo o sofrimento que a gente está passando, todo mundo está passando, mas parece que foi uma acelerada do entendimento desse modelo de negócio da Tech Soul, né? Que é, o nome é isso, é técnica e alma, né? É criatividade sim, mas com técnica. Parece que foi isso. Voltarei aqui mais uma ou duas perguntas em relação ao TechSoul, mas tinha uma coisa que eu adoraria fazer, só que você foi a primeira pessoa a poder proporcionar isso. A gente não combinou isso, eu nem sei se é viável ou não. Você está usando um iPhone como suporte para poder comunicar comigo, certo? Nesse momento não. Nesse momento eu estou no Não deve. desktop. Ah, tá bom. É que se você tivesse com uma coisa portátil, eu ia pedir para você mostrar a agência para as pessoas. Ah, não, mas eu mostro. Sério? Então, Mostro. uma visita guiada 360 da agência, pelo dono da agência. Aqui é uma salinha que... Bom, primeiro onde a gente está? A gente está em cima, sobre o principal boteco, porque na Vila Madalena é bar e boteco, né? A gente está... É o que seria o Sorro aqui de Nova York, Vila Madalena é para São Paulo. Aliás, paulistana adora esse tipo de comparação. E o Bar Astor, que é esse boteco, esse bar, é um bar onde o pessoal de marketing e publicidade gosta de vir tomar o seu happy hour. E eles tem drinks ótimos, é fantástico. Chama Bar Astor, aqui na Vila Madalena. E foi a ideia do Calim e do Amino. Falaram, bom, a gente precisa de um ponto, né? A gente estava num coworking, a gente começou num coworking. A gente tinha um cliente, mas estava num coworking. E o Amino e o Calim lá falando, não, vamos em cima do bar. Bom, tem um bar Pirajá em Pinheiros, que a gente estava almoçando lá, que é o mesmo dono daqui. E aí o Amino conhece o dono, ligou. E aí, a gente queria estar aqui em cima do Pirajá. Em cima do Pirajá não dá, mas em cima do Astor dá. Quando ele falou em cima do Astor, o Amino e o Calim ficaram loucos, foram ver na mesma hora. E aqui, onde eu vou mostrar a agência para vocês, era tudo quadradinho, era um escritóriozinho, né, dos contadores dessa grande empresa de restauração que se chama Companhia Tradicional, que tem o Astor e mais 100 restaurantes. E aqui era o contador, e o pessoal ficou pequeno para eles estavam saindo. E falou, não, vamos ver. A gente chegou aqui, olhou, o Amino e o Calim falaram, nossa, vai ficar maravilhoso, vai ficar incrível. Eu falei assim, esses caras estão doidos, não vai ficar. E a gente tinha que pôr uma grana ainda, grana que a gente não tinha, porque, na verdade, a gente é sócio e a gente começou a Tech Soul sem suporte financeiro de nenhum grupo investidor e muito menos sem suporte financeiro de nenhum grupo de agências, né? Mas, cara, eles tinham razão. Então, a gente fez uma reforma aqui, ó. Aqui tem umas salinhas aqui, mais umas salinhas aqui de reunião, aqui. Com tijolinhos ingleses, americanos. Porque a casa deve ter uns 60 anos aqui, ou mais. Aqui, aliás, os dois, o Amino e o Calim são ótimos arquitetos. Eles fizeram a arquitetura de tudo isso aqui. A única colaboração que eu falei, olha, se descascasse a parede, vai ter tijolinho? Vamos pôr tijolinho. Foi a única coisa, mas eles que fizeram tudo. E aqui é um salão, obviamente está todo mundo em casa, se cuidando, se resguardando. Peço desculpas a vocês, hoje eu estou aqui porque hoje estava um pouco barulhento lá na minha casa, então eu preferi estar aqui para falar senão também eu estaria lá. E faz tempo que, pelo menos uns 4 meses que ninguém vem aqui. São cacifros atrás, que é para pessoas colocarem as mochilas e roupas, é isso? Um cacifinho ali, ó. Mas é para colocar coisas pessoais, é isso? Sim. Provavelmente a gente não sabe como vai ser agora, né? Se as pessoas vão vir mais. As pessoas se deram muito bem trabalhando de casa aqui na Tech Soul. Aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente vê aqui. Lá fora tem um IP. Tem um belo dia hoje, que é um bairro muito agradável. Vamos aqui para a sala de reunião. Aqui é uma parte que eu gosto muito. Também, obra do Calim e do Amino. Fizeram um luminoso aqui da Tech Soul, que acho que acabou virando uma coisa bacana. E tem o símbolo que o Renan, o meu diretor de arte, fez, que tem o T, que tem a parte técnica, que é a reta aqui, e a parte de alma, que é o S,
segurando o T, que eu gosto muito, que é Tech and Soul e tudo num T. Gosto muito desse logo. Aqui mais algumas coisas. Aqui, ali mais umas salinhas. É muito pequeno aqui. E aqui a nossa sala de reunião. A gente atende os clientes. Só que gozado, né? É muito pequeno. Mas até aproveita já, né? A sala de reunião, acho que no fundo, né? Da sala de reunião, mostra lá a câmera, no fundo da sala. Tem lá uma prateleira com trocentos leões, certo? Tem lá uma bela prateleira com 7 leões. Que vocês ganharam ano passado, né? Exatamente, ano passado. Que fez parte de uma estratégia nossa de só colocar trabalho bom na rua. Era uma estratégia? Era um golpe, é isso? Era um golpe? Era para dar uma enganada nas pessoas? Na verdade, a estratégia é essa. Você põe trabalho bom na rua e escreve e vê o que vira. Porque a gente, como eu falei, a gente é independente e no sentido financeiro, cada real é contado, né? Cada real é importante e tem que fazer parte da estratégia. Mas aqui é muito pequeno, só que o que abrigava antes 30 pessoas pode abrigar agora, em rodízios, né, mais de 100, que é uma coisa que a gente... Não é, que é doideira isso, né? Que a gente vai aprender, vai ver como é que fica. Né? Essa é a agência. E como foi essa experiência de entrar em Cannes com uma perspectiva, né, e sair de Cannes com essa consagração? O que mudou na tua cabeça naquela semana ali? Não, então, Edson... eu estava contigo lá, eu vi acontecendo, né? É a pessoa mais ansiosa do planeta, né? Assim. Eu sei o que eu sofri por você, né? Porque eu estava tranquilo. Na verdade, Edson, o que acontece, cara? O business é muito difícil entrar, né? Uma agência ainda mais independente, sem... Enfim, é difícil. Ganhar clientes é difícil, ainda mais com uma proposta nova de 3 anos atrás, que ninguém usa. Aliás, atualmente você tem a KQA, que trabalha assim, mas ela faz parte de um grande grupo e é maravilhosa, né? Incrível, a KQA. Você tem agências que têm até um modelo parecido, poucas. Então a gente precisava de ter uma certa diferenciação no mercado, de mostrar a qualidade, né? Para depois... para a gente chegar a ser convidados às concorrências e, na sequência, tentar fazer maiores negócios. Cannes, cara, representou uma coisa... Eu sempre sou muito cético com o prêmio e muito desconfiado, assim, porque... por diversos motivos, né? O que eu gosto mais do prêmio é aprender, ter critério. E Cannes foi interessante, porque... Antes de entrar em Cannes, eu coloquei essa mesma peça, coloquei 2 peças, que foi o filme para a Bienal que a gente fez, Bienal de São Paulo, que foi finalista no Profissionais do Ano aqui, e foi shortlist no On Show, e mais uma peça para Uber que a gente fez. E a peça para Uber foi super bem, apesar do shortlist da Bienal, foi super bem, a gente ganhou um prêmio lá. Então eu já sabia, não, beleza, talvez tenha chance em Cannes. E aí, quando a gente inscreveu em Cannes, a gente foi super criterioso, fizemos poucas inscrições, mas era um trabalho que a gente tinha. Então, bom, vamos ver o que acontece. Assim, dizem que foi o festival mais difícil dos últimos 10 anos anteriores. Dizem que foi muito criterioso. O que nos ajudou, porque a gente ganhou 7 leões, mas, ao mesmo tempo, com esse critério todo, a gente ganhou um reconhecimento do mercado de que, bom, essa empresa... Ok, vamos dar uma chance de ouvi-los aí. Porque é engraçado isso, né? A gente tem que lutar muito para ter a atenção do marketing das pessoas no vosso caso foi até imediato. Vocês chegaram, voltaram de Cannes, São Paulo, e o telefone tocou, né? Quero ver uma proposta nova. O telefone tocou. Edson, o telefone tocou. As pessoas curiosas. Quem são esses caras? Alguns curiosos... algumas pessoas que conheciam até o Calinho Amino, mas a maior parte do que aconteceu foi uma curiosidade. Mais uma vez, o modelo nosso não é um modelo muito... Se você não quiser entender, você não entende. Agora, quem trabalha com a gente, quem já experimentou,
curte, gosta e recomenda. Então a gente achava, bom, vai acontecer a agência, tem que acontecer, mas vai demorar um pouco. E a gente não sabia quando. Então, Olha, agora é a hora que eu aviso que quem quiser fazer pergunta, eu vou autorizar que liguem os microfones e já está autorizado. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, basta levantar o braço e dizer algo. Inclusive, pessoas que estão mandando perguntas por escrito, façam de viva voz. Eu não consigo ler as perguntas que estão cá escritas. Certo? Alguém chama-se Felipe. Quer perguntar, Felipe Oliveira? Não quer perguntar. Então, eu pergunto para ele. Sim, eu. Tá aí. Sim, posso falar? Olha, uma pessoa simpática, uma pessoa que tem um sorriso aberto. Fala, Felipe. Boa tarde. Obrigado, Edson, pelas suas lives, são sempre ótimas. E obrigado, Flávio, por ser essa inspiração que você é. O seu filme Chaves, para Ciavena, ele me inspirou bastante na época da faculdade. E eu gostaria de saber, eu sou de Maringá, e esse veiculou aqui, né, esse jogo. Eu gostaria de saber mais como foi essa produção que te deu bastante visibilidade também na época, né? Pois é, ajudou muito, Felipe, ajudou bastante. E veiculou. O que aconteceu? Foi uma oportunidade. O Pedro Arlan, um grande amigo nosso, o parente dele era dono das concessionárias ali de Maringá, Londrina, tal, dessa marca, da marca Audi. Ele falou, Flávio, meu primo está precisando fazer. No interior é muito comum permuta, né? Meu primo fez uma permuta com a Globo lá, deu umas veiculações. Pode pensar alguma coisa? Posso. Aí a Gláucia, ela veio com a Gláucia, que é uma criativa, ela veio com a ideia. Flávio, olha isso aqui. Se a gente colocasse o resultado final, né, as 4 argolas de um chaveiro, daria legal. Beleza. Aí o Luciano Toaldo, muito rápido também, já atuou. Eu basicamente ajudei a fechar a ideia, a vender a ideia, mas a ideia principal veio da Gláucia. E a execução foi brilhante. A execução foi a Gláucia, ela mesma dirigiu o filme. E meu grande amigo que me escapou agora, a memória, fez a fotografia. Mas eu já lembro, um minuto eu já lembro. E foi muito bom, porque, na verdade, nos deu um reconhecimento. Né? Foi uma das peças que nos deu reconhecimento. Foi para... O Lelo era o dono da produtora, né? Que era a Seven Filmes, que o Vitor lembrou, mas o fotógrafo eu me lembro daqui a pouco. Mas deu bastante repercussão para a gente e foi bacana. Agora, tem uma história aí muito doida. Só para quem não conhece a peça, né? Mas basicamente é um plano único, onde no fim você vai ver que 4 chaveiros com argola redonda, colocados um lado do outro, vai fazer a marca da Audi. É isso basicamente, certo? Né? Exato. E começava o filme. Aquelas boas ideias que você consegue descrever facilmente, né? Exato. Né? E no começo eu perguntava, você quer o quê de um carro? Esportividade? Aparecia uma marca. A BMW quis processar a Ciavena, mas aí a resposta do nosso advogado para a BMW foi a BMW Latin America, sei lá. Foi assim, meu amigo, você é conhecido como esportividade, só falamos bem de você. E aí eles deixaram para lá, e para a Ciavena foi ótimo, para a gente foi ótimo. E foi um filme que ganhou tudo. Ele só não ganhou Leão, porque na verdade ele ganhou Leão, mas tiraram. Por quê? Porque na época a Ciavena é uma concessionária, mas a marca e o filme da Ciavena é um filme de marca, necessariamente é um filme de marca. E a agência que tinha a marca, que fazia propaganda para a marca na época, através do presidente da agência, eu já não vou citar nomes para não me envolver em bobagem, recebeu uma ligação do jurado brasileiro, que também não vou citar nomes para não criar problema, falando, vai ganhar um filme da Audi que não é de vocês. Mas quem que é? Não, é da Ciavena, que é uma concessionária. Aí tiraram o Leão, acho que tinha sido um prato, tiraram o Leão da Ciavena por não ser da agência que tinha a marca.
Na época eu fiquei meio puto, mas hoje eu já falei, não, tudo bem, tranquilo. Deus te tirou um milhão e te mandou 7 depois também. Não, e mais, é o que o Felipe falou, o filme é ensinar. Se alguém falar qual que é o melhor filme dessa marca no Brasil em todos os tempos, provavelmente vai ser o filme, provavelmente, o que vai ser lembrado é desse filme de uma concessionária Ciavena. Então, assim, a história também ajuda e na época fiquei assim, mas pô, deu tanta alegria que nem dá para ficar triste. Mas é uma história a respeito disso. Estamos no Storytelling Academy. Alguém tem mais uma pergunta para fazer? A gente está entrando mesmo aqui na fase final aqui da conversa. Vitor, vou te autorizar aqui o som. Não, alguém está perguntando. Quem está perguntando? O Vitor. Se você tem som... eu autorizei já, desculpa. Autorizou. Então, Vitor, faz uma pergunta, um comentário, uma homenagem, faça um momento arquivo confidencial. Só faça de maneira curta. Tá? Não, é uma pergunta. A gente trabalhou junto numa agência que tinha escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente sempre falava assim, como a agência seria melhor se todo mundo trabalhasse junto, no mesmo lugar. Como é que vocês têm feito agora, Fábio, que a agência obrigatoriamente está tendo que trabalhar separada? Como é que vocês têm feito para gerir e para trabalhar bem como vocês trabalham com todo mundo à distância? Vou te falar uma coisa, Vitor. Primeiro, assim, o Vitor eu conheci desde o... 2004. 2004, lá, ele queria ficar perto da Débora. Usava calcinhas curtas, né? Ia passear no shopping, né? Era um puto, pá. Era um puto. O Romeu. Romeu, ele queria ficar perto da namorada. Falei, não, então vem. O motivo é nobre, vem. Mas assim, Vitor, cara, eu vou te falar. Na verdade, o que a gente está falando, eu e os meus sócios, a gente está sentindo que a gente aproveita mais o dia de uma maneira avassaladora. Pelo menos no nosso segmento de publicidade, eu acredito que atualmente você consegue gerir melhor os times do que pessoalmente. Pessoalmente tem uma química, às vezes tem dias que você... Cara, é engraçado, eu não sei te dizer ainda, não sei como vai ser daqui a um ano, mas hoje tá mais fácil de administrar e de dividir o trabalho, de participar com o trabalho, do que pessoalmente. A gente se organiza mais, ninguém perde nada do que precisa. Porque também eu acho que está todo mundo, parte da prerrogativa de que para o cliente vai ser... A gente ganhou 8 contas nesse período, desde março até hoje. Parte da prerrogativa que o que está na essência, que é a pessoa e a ideia, é o que importa. Então vai ver que é por isso que o nosso modelo de negócio está dando bastante certo agora. Porque o cliente, por maior exigência que tem, ele sabe das limitações dele, então aquilo que era limitação para a gente, ou que poderiam achar que seria limitação para a gente, não é mais. Né? Meio que se superou isso. Então, assim, Vitor, eu tô adorando e está sendo tudo muito bem organizadinho, impressionante. Eu não sei de dizer, talvez falte um hangout, talvez falte um abraço, talvez falte estar na mesma sala, tomar umas, mas acho que isso vai acontecer. Porém, a gente vai estar sempre à prerrogativa da pessoa, se quiser trabalhar de casa, trabalhar, enfim. Essa sede agora aqui vai caber, como eu falei, mais 100 pessoas, porque um dia você vem, no outro dia você não vem, enfim, combina-se. Flávio, eu vou mudando aqui, eu vou dar agora o shift, né? E vou te perguntar uma coisa que tem a ver fora da publicidade. Tá? E o seu livro? Seu livro de ficção, que eu sei que você escreveu, que eu sei que chama-se Rosa de Jericó. Ninguém quis publicar, Edson. Também, mas sintetiza um bocadinho a ideia do livro aqui para o pessoal, que é aquele momento, quando o livro for publicado e virar um best-seller, e você se tornar o Paulo Coelho, 2, né? Deixa eu dizer, eu já sabia da história, porque o Flávio... Que sinuca que você me pôs agora, meu. Não, na verdade, Edson, assim... Teve um tempo de 6 meses que eu passei e que eu me dediquei a escrever uma história. Eu escrevo muito coisas diferentes de publicidade, mas é uma premissa que está até na última edição de Cosmos, na segunda temporada de Cosmos, que é maravilhosa, né, que fala sobre ciência e fala sobre vida e fala sobre... A premissa é o seguinte: vai chegar um momento
que a gente é ficção científica, digamos assim, que as pessoas, que o mundo vai precisar explorar outros mundos e as coisas são muito distantes, né? Então eu escrevi um livro que basicamente eu digo que na verdade a gente não vai viajar para lugar nenhum, a gente vai viver nesse mundo mesmo, mas eu acredito que naves autônomas vão para fora e vão buscar mundos que daqui a para você chegar na Alpha Centauri são 4 anos-luz que você gasta, sei lá, 70 mil anos nas velocidades atuais. E lá você vai encontrar um planeta habitável. Então conta um pouco dessa história. E conta essa história, mas de uma maneira que eu gostaria de contar para uma criança de 10 anos, para ela se encantar, para que ela ajude um dia essa história a acontecer, para que ela se apaixonasse por uma história assim. Então, por diversos motivos, eu acho que até por falta de qualidade literária, ainda não saiu, não foi publicado, mas a premissa é essa. A premissa é falar sobre ciência para as pessoas, de um jeito que as pessoas entendam, mas dizendo também o seguinte, vamos aproveitar o mundo que a gente tem, vamos aproveitar a vida que a gente tem, porque nos próximos, sei lá, 200, 300 mil anos, é isso que a gente vai ter. Mas, ao mesmo tempo, da importância de usar a ciência para ir para fora e para descobrir novos mundos. Mas é isso, gente. Descobrimos que Flávio Eidman tem um lado esotérico. Não, na verdade é científico, não esotérico, é científico. Eu amo ciência. Eu acompanho os lançamentos da SpaceX, eu torço. Eu tenho um coletinho da SpaceX que eu comprei na loja virtual deles. Eu amo. Eu adoro a premissa da SpaceX, do que eles estão fazendo, estão revolucionando. Você adora tudo que tem a ver com Elon Musk pelo meio. Porque... Você baba na frente de um Tesla, eu nunca vi uma pessoa... Não, pensa só, Edson. Pensa só. Cara, é a mudança, mas não é a mudança, não, vamos cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente... Não, vamos ganhar dinheiro. Tudo bem, o meio ambiente vai melhorar, mas só o lucro salva. Então, o Elon Musk, em vez de falar, não, gente, compra meu carro porque meu carro vai ajudar o meio ambiente, ele fala, não, compra meu carro porque meu carro é melhor. By the way, ele é elétrico. By the way, ele vai revolucionar tudo. Então, assim, é um pouco... Eu sou meio fãzão do Elon Musk. Agora mesmo, na parte final, são perguntas rápidas, tipo ping-pong, para saber um pouco o que passa pela sua cabeça. Cita aí um livro que você leu quando você era jovem, criança ou adolescente, que te marcou muito. Cara, vocês vão dar risada, mas é Fernando Capello Gaivota, com 12 anos. Foi o primeiro livro que eu li. Quem já leu, eu nunca esqueci o livro. Aliás, eu esqueço todos os livros. Eu leio o Hemingway todo ano porque eu esqueço a história. Eu tenho uma memória péssima. O autor mas é o Fernando Capello Gaivota... Richard Bach. Richard Bach. Eu li todo dele. Então, eu amei esse livro porque sempre que a gaivota chegava num nível de voo, ela descobria um novo universo que ela tinha que evoluir até outro nível, e isso ia. Me deu uma esperança danada na vida da gente fazer coisas, atingir níveis e depois subir e tentar melhorar cada vez mais. Então, me apaixonei por esse livro com 12 anos. Do meu autor, eu gostei mais do Longe é um Lugar que Não Existe, que é aquele que ele te convence, em dado momento do livro, ele te convence que se você quiser atravessar uma parede, você atravessa, e eu, como qualquer leitor dele, deu com a testa na parede, porque não acontece, não é assim. Cara, se eu pegasse esse livro, eu ia ser mais um leitor que ia com a testa na parede. Ainda bem que... Uma pessoa muito persuasiva. Ficou ali pelos anos 70, 80, por algum motivo não ultrapassou ali a virada dos anos 90, mas é curioso. Não. E dizem que esse autor tinha uma questão espiritualista que eu não peguei com 12 anos. Com 12 anos eu não consegui. Eu vi, para mim era um livro de ficção científica aquilo. Eu não peguei a coisa espiritual dele, mas tinha um lado meio Disney ali que eu também. Enfim. Filme, mesma coisa. Um filme que tenha marcado a tua criança, adolescência. Cara, foi Blade Runner. Desculpa, mas foi foda. Na época. Viu no jornal, viu no cinema quando lançou? Não. Eu vi na TV tempo depois, não muito tempo depois, mas eu vi na TV. E aí depois eu procurei fitas, aí vi as versões todas, tal. Mas eu não tive a oportunidade de ver no cinema. E 2001 Odisseia no Espaço também amei. Achei aquilo sim, achei espiritual.
foram os dois. Não vou ficar no Blade Runner. O que te marcou muito no Blade Runner quando você viu? Cara, a questão existencial de você... Será que a gente é realmente um replicante, algo reprogramável? Como que a gente apareceu aqui? Que, aliás, está no meu livro também, óbvio, né? Estamos fazendo uma terapia aqui, né, Edson? Estamos fazendo uma terapia. A questão existencial, cara, porque como que a gente apareceu, como a gente é tão perfeito? E eu acredito no evolucionismo e não no criacionismo. Mas, cara, é maravilhoso a nossa história, a história. Ao mesmo tempo, o filme passava isso, né? Aquela coisa do homem ser Deus. Ridley Scott é o bicho, né, cara? O cara é fantástico. 3 curiosidades sobre esse filme. 2 eu descobri essa semana, por acaso. Uma delas é a cena do Rutger Hauer, quando ele morre, foi toda improvisada em 2 takes. Não estava no guião, foi uma proposta do ator, no momento que o Ridley Scott grava aí, filma aí, ninguém sabia o que iria fazer. A cena uma das cenas mais icônicas do filme. Sem dúvida. Segunda coisa, há 25 versões do Blade Runner do filme. 25 versões comerciais. A versão do autor, a segunda versão do autor, a versão do ator, mas sem locução, com locução, enfim. E o Philip K. Dick, que é o autor, né? Ele morreu um pouco antes do filme ser lançado. Ele é um dos meus autores preferidos. Mas ele visitou o set e viu alguma coisa que estava acontecendo, viu alguns takes gravados, né? E ele mandou uma carta dizendo assim: olha, pelo que eu vi, vocês estão fazendo mais com filmes, estão fazendo uma nova leitura do mundo. Duvido que a partir desse filme que a ficção científica será a mesma. Não é que o Cabrão estava certo? Estava certo. Deixa eu te contar mais uma. A cena que começa o filme acho que é 19 de novembro a data que se começa o filme na ficção, 19 de novembro de 2019. Ou seja, quando o ator morre, o ator que faz o replicante, o Rutger Hauer, morre, ele morreu mais ou menos na mesma época que ele morreu na ficção, né, como personagem. Não tinha reparado. É. Curiosidade de uma história da academia. Bom, mais 2 perguntas rápidas. Estamos numa onda no mundo de rever a história, reler a história. Se você pudesse derrubar uma estátua, né? Que estátua você derrubaria? Eu derrubaria a estátua do Mark Zuckerberg. Por quê? Cara, eu acho que o Facebook ele ganha dinheiro com ódio. Literalmente, o Mark Zuckerberg, ele ganha dinheiro com ódio. Quanto mais as pessoas se odeiam, quantas mais as pessoas se xingam, mais ele ganha dinheiro. Eu acho isso devastador. E acho isso uma tristeza. Não existe uma estátua dele ainda, mas eu já derrubo. Ou melhor, a gente pode fazer um museu da infâmia, colocar a estátua dele junto com a do Trump, junto com a de outros personagens aí que estão sendo derrubados. A gente podia fazer um lugar onde a gente pudesse entrar e olhar para olhar todo mundo que a gente não precisa mais no mundo, assim, que a gente como exemplos, né? Então, o museu do Holocausto ao contrário, né? Exatamente, é o museu da infâmia. A gente podia fazer isso porque eles precisam de estar, eles não podem ser esquecidos, senão eles vão ser repetidos, né? E acho que o Mark Zuckerberg é o cara que ele no começo ele fez muita coisa boa, mas se até o Sleep Giant, né, que é a iniciativa de um cara, está conseguindo combater fake news que gera ódio, né? As fake news que geram ódio. Se até um cara fez isso, o que esse cara e os algoritmos dele não podiam fazer limpando, né, fake news, onde um CPF e um CNPJ respondesse por aquilo que publica. Enfim, cara, tem muita coisa que ele poderia fazer e não faz. Então, esse é um cara que está sob observação. Vou derrubar a qualquer momento a estátua dele. E agora, ao contrário, que estátua você levantaria? De quem? Uma estátua que não existe ainda. Então, cara, eu acho que assim, o Elon Musk é um cara que está fazendo pela humanidade, pelo meio ambiente, pelo futuro, pela vida que a gente vai viver daqui, minhas filhas vão viver daqui a 30, 40 anos. E ninguém dá muita bola para ele, mas ele é um cara que eu acho que
vai ser responsável pela mudança climática, inclusive. E ele está acelerando isso. Não sei nem como está vivo ainda, né? Porque assim ele ameaça tanto ainda a indústria forte do petróleo que lidera o mundo, ele ameaça de um jeito avassalador. Olha, então, e para terminar, a última coisa, toda semana a gente tem uma palavra nova que a gente vai falar juntos, né? A palavra que eu escolhi para você é aleatório isso. A palavra ética. Não sei se você sabe, a palavra ética, ela vem tanto do grego quanto do latim, significando a mesma coisa, mas vem de ramos diferentes, né? A palavra ética vem do grego originalmente e ela quer dizer o que é habitual, o que é consensual, aquilo que todos fazem. E em latim, a palavra que significava isso, na verdade, era moral. E a moral significa exatamente isso. Moral é aquilo que é socialmente aceito, aquilo que é comum a todos, aquilo que todos concordam que esteja certo, né? E sendo que, como veio do grego, apareceu a palavra ética no latim, mas na verdade nem precisava dela. O que as pessoas não imaginam é isso, que ética, você para ser ético, talvez você não tenha que ser bonzinho. Ou seja, a ética não tem a ver com você olhar o mundo de forma ética, não quer dizer olhar o mundo de forma boa, mas olhar o mundo de uma forma de que é uma coisa que todos nós concordamos, nós, os meus avós, os meus pais, os meus pares, né, de que é para se fazer desse jeito. Não fazer desse jeito não é ético, não, até pode ser legal, mas não é ético. Aplica agora essa palavra aí no seu dia a dia, no Flávio. O que é ético para o Flávio? Pois para mim, é assim, ó, é difícil falar, porque a palavra em si, ela já inspira bons sentimentos, ela inspira uma virtude, que é uma virtude que não é dada a você como parte do seu DNA, não é dada a você como uma dádiva, ela é uma conquista. Por quê? Quando você não tem para onde olhar, quando você tem um desespero de negócio, de business ou de dinheiro, é fácil você esquecer alguns princípios. E a ética, na verdade, é fácil que eu digo assim, é verossímil você esquecer alguns princípios. A ética, na verdade, é uma conquista. Nem todo tempo, eu, você, todo mundo, fomos éticos ou somos éticos. Ética é um exercício, é um músculo que você tem que exercitar. E não porque você é bonzinho, ou não porque você é um cara legal ou quer ser bem visto, porque, na verdade, é o único caminho de civilização que nos resta. Ser ético, ele passa... É um caminho, é um músculo que você exercita, é um caminho que você anda, e caminho você tem que usar energia para andar. Nem sempre o caminho tem muita subida, tem muita ladeira nesse caminho. Então, eu vejo ética como um princípio, mas não fácil não, cara. E uma coisa que você tem que fazer, porque se você não fizer, o teu próximo não vai fazer. Olha aonde a civilização se meteu. Olha onde a civilização, a nossa nação, a nação americana, a nação russa, para deixar os três países muito parecidos aí, aonde a gente se meteu. Então, quando você não vai pela ética, você vai por caminhos que você não vai gostar de ver o outro trilhar também. Cara, é isso. Eu vejo da seguinte forma, como conquista, como uma coisa difícil, como ter que se exercitar, como isso, cara. Mas eu não vejo um outro caminho sem ser esse, porque esse outro caminho é o caos, é a confusão, é onde a gente vive hoje, que a gente precisa sair da onde a gente vive hoje. Bom, então, com isso, alguma outra comentário, alguma outra mensagem, alguma outra que você queira dizer? A gente vai encerrar aqui, fazer aqui o... Eu agradeço imenso a esse convite, Edson, porque você sabe o carinho que eu tenho por você, pelos nossos amigos, gente que a gente conhece aí da FCB, minha irmã aí, minha sobrinha. Poxa, eu fico muito feliz de quem não conheço também, mas que se dignou a dar um tempo para participar dessa conversa.
Eu só tenho gratidão, gratidão pela carreira, por isso que eu faço questão de tentar dividir aquilo que, o pouco que eu consegui na minha carreira, me comunicando. Eu tenho também muito prazer em falar com vocês nesse momento, por essa conexão emocional que tem de Portugal com aqui, de Lisboa com onde eu vivo aqui. Eu só tenho a agradecer, eu sou um cara muito sortudo por estar aqui e dividindo com vocês, e é isso, quem divide soma. Muito obrigado. Então, vamos bater palmas insonoras e coloridas, mas de coração. Agradeço a generosidade. Quando você vier a Lisboa, você tem uma casa em Cascais, então mais cedo ou mais tarde há de passar esse tropeço aí, essa chuva, e a gente poderá com certeza voltar a se encontrar aqui e dividir uma mesa de um restaurante, e devemos a você um jantar em Lisboa, que é o cachê dos nossos convidados. Eu agradeço a vocês por terem vindo. A gente vai ter um ligeiro recesso semana que vem e na seguinte, depois a gente retorna com 2 sessões antes do fim do verão. A primeira sessão com o Luiz Sanches, que é o CCO e CEO da UMAP do BDO, e a última com o Laerte Coutinho, que é um dos maiores cartunistas do Brasil, um dos maiores cartunistas do mundo, e uma figura ímpar, uma vida muito interessante, e que vem falar sobre essas 2 coisas. Depois a gente fecha para o verão e só regressa em setembro. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau. Obrigado.